Mas, entrando no ar para todo o Brasil e a Via Láctea, mais um podcast que vai ter um único objetivo: derrubar o Podpah. Você conhece o Podpah? Quem? É o maior podcast da internet, porém é feito por dois caras com QI de geladeira. Então vai ser fácil. O cara não sabe falar, mas é o maior de todos. Fácil. Então, nosso único objetivo... Não é aquele lá que um passou a perna no outro? Não, esse é... É outro? São outros? Já começa legal. Esse é o Flow. É o Flow? Não, é o Flow. O Flow é legalzinho. É que o Monark, legalzinho. ele não... Pode ser eu vou ser o Igor, você vai ser o Monark. Não, velho. Meu bigode tá sujo? Tá uma bosta. Então, peraí. Mano, o que é isso aí, velho? Pra não sujar meu bigode. Antes de mais nada, muito prazer, eu sou o Luciano. Eu sou o Samuel. Prazer. Muito prazer. E aí? E aí o nosso objetivo é o seguinte, eu vou falar o que eu penso dos objetivos e ele vai falar o que ele pensa dos objetivos dele. Nós nos conhecemos há mais ou menos uns 15 anos. Uns 15 anos, e a gente sempre troca ideia, a maioria não serve de nada, mas de vez em quando sai uma ideia legal. Então a nossa ideia, falando sério agora, é registrar isso, as nossas conversas, os bate-papos, e principalmente porque nós dois somos professores de ciências humanas, e a gente percebe que muitos dos nossos assuntos acabam se tornando relevantes para os nossos alunos. Então a gente vai registrar isso aqui, se o outro aluno assistir, bem. Se não, a gente assiste quando tiver mais velho para dar risada. Aí qual é o seu objetivo? Nós vamos tentar, pelo menos, aí trazer uma ideia um pouco mais dinâmica. Vamos sair um pouquinho da ideia de professor e aluno. Não é? A ideia não é essa, não. A ideia é a gente tentar fazer os conceitos atuais aí, e levar também para o passado e começar a trocar umas ideias sobre isso. Porque a gente conversa mesmo muito sobre esse tipo de coisa. Que tipo de trabalho que você faz em sala de aula, como é que a gente pensa sobre a sociedade de um modo geral, e aí vamos tentar trazer um certo dinamismo, vamos tirar uma onda também, né? Tá funcionando? Não, que droga. Se liga. Que palhaçada do caramba. Não, e assim, a gente fala muito, então um vai cortar o outro, mas é assim mesmo. E não é aula, tá? Se você quiser uma aula, você pode entrar em contato com a gente. Qual que é seu Instagram? Samuel_1984. Você é de 84? O quê, velho? Os anos de ouro. Não pode falar palavrão. E o meu Instagram, Professor Sem Filtro. Então você procura lá, Professor Sem Filtro no Instagram, caso você queira uma aula. A minha é R$200 a hora. Então nada de aula, não é... se você é nosso aluno e chegou aqui, seja bem-vindo, mas aqui você não vai ver nada de conteúdo de aula. É só um bate-papo sobre o que estiver rolando aí nas mídias sociais, se estiver hypado, como vocês falam. Exatamente. A gente pensa um pouquinho sobre a ideia de escola, né, meu? Quando a gente pensa sobre a ideia de escola, por que a escola às vezes é chata, né? Eu penso no passado, quando tinha os professores do passado lá, chegava lá e ia dar aula de história pra gente lá. E o professor chegava lá, pegava um livro enorme, começava a colocar 200 cópias lá na lousa lá, e, lição pra caramba, e, fazia uma explicação de 5, 10 minutos e acabava a aula. E aí, como é que faz uma aula legal desse jeito, cara? Fala pra mim. Não, no meu tempo não tinha aula. No meu tempo era assim, o professor chegava, ele escrevia no quadro, fazia você copiar, e no final da aula ele colocava 2 questões e já era. E aí você ficava copiando, era copia e cola. Eu vou pegar outro caminho. Não, beleza. Eu tinha uma professora que, não vou citar nome, né? Mas eu tinha uma professora que ela colocava lá 20, 30 frases na lousa, e essas frases lá você tinha que chegar lá, acha que o verbo, acha o substantivo, acha aquilo e aquilo outro, e no final das contas você não aprendia nada. Eu, de fato, não entendo muito essas coisas não, de português, viu, cara? Então, porque se você parar pra pensar, quando a gente era adolescente, a escola ela sempre foi chata. Sempre foi chata. Então, tem uma galera, eu não concordo com isso, mas tem uma galera que fala assim, antigamente as coisas eram melhores. Não era, as coisas eram muito piores. O que acontecia? Antigamente não existia mídia social, então o que você fazia na sua escola era só da sua escola. Então a escola de trás, da frente do outro bairro não ficava sabendo. Hoje não, a gente está gravando isso aqui, pode ser que um cara lá do Japão veja esse vídeo, não vai entender nada, mas o que eles falam de viralizar. É igual esse negócio das danças do TikTok lá, do Six Seven, você farma a aula. Palhaçada, um aluno meu falou, professor, faz esse gesto assim. Eu falei, como assim, cara? Que gesto que é esse, cara? Aí não, mas faz aí, professor, faz aí. Não vou fazer. Eu fiquei com medo, de repente pode ser uma zoeira do aluno, chegar lá e depois ia me comprometer, até eu saber que esse negócio é de farmar a aula. Que palhaçada, cara. Você não farma a aula? Que é isso? Farma, eu descobri essa semana, a professora de inglês me falou, que é uma flexão do verbo farm. Que é um negócio em inglês, e aí eles conjugaram um verbo que está em inglês.
E aura é aura. Mas se você for parar pra ver, essas coisas, hoje viralizou esse negócio de farmar aura na internet. Antigamente, no passado, as coisas que eram criadas na escola era, de fato, a cultura que foi criada na escola. Por exemplo, na sua escola teve a linguagem do Go? Não. Não? Lógico que não. A linguagem do Go era o seguinte, você separava cada sílaba... Que era verdade. Eu tô de microfone, mas eu vou cortar esse pedaço. Corta isso. A verdade era o seguinte, essa linguagem do Go era o seguinte, antes de cada sílaba, você colocava o Go. O que foi? Conversa. Aí você tinha que falar o Go e a sílaba, o Go e a sílaba. Então nessa parada aí criou um vocabulário na escola que os alunos começavam a conversar. Hoje para nós é uma palhaçada. Mas é algo que foi criado na escola. Isso é coisa de neurodivergente. Agora você pensa sobre esse negócio de farmar aura. Meu, tá tendo um campeonato disso. Pronto. E aí, quem? Já farmei. Já? Já, é assim. E farmar aura... Mas você não acha que o adolescente de todos os tempos sempre foi assim? Idiota? Não, porque... Não, sempre foi influenciável. Se a gente pega, por exemplo, sociologia, existem lá os conceitos da sociologia que vai definir os padrões da sociedade. Pega, por exemplo, o período da pandemia. Tinha gente dentro do carro dirigindo sozinho de máscara. Tinha gente fazendo aula de natação de máscara. Você acha que pensa? Então, por exemplo, no meu tempo era a febre do pagode. Eu sou de 83. Não parece, mas eu sou mais velho que ele. E era a época do pagode. Então os moleques iam pra escola com a cabeça raspada e de brinquinho de cruz. Eu não ia, porque senão meu pai ia arrancar o brinco por orelha com tudo. Mas sempre teve essas modinhas e os adolescentes, o ser humano, ele é muito apegado a essas questões de moda. Por exemplo, iPhone. Nós estamos gravando com Xiaomi. Nós estamos gravando, porque eu não estou em sala de aula, então eu vou falar do jeito que eu querer, ninguém me corrige. Estou gravando ali, um Xiaomi. Então, pra galera, tinha que ser um iPhone. Você anda de Corsa. Tinha que financiar um BYD. Então, mesmo o adulto, ele também vai seguir tendência, não adianta. Mas olha só. Vamos pegar as fases. Por exemplo, se você falou, eu sou de 84, com um rostinho de 25, mas tudo bem. Olha só. O que acontece? Precisava de ter uma determinada habilidade lá atrás para você dançar o pagode. Porque na mesma época só que aí no momento que você tava lá dançando o pagode com a galera, eu tava dançando o break, que era mais ou menos a mesma. Já tá errado, que você é branco. Não, mas só que calma aí. O break, vou dar uma aula de break agora pra você, velho. Pode pular essa parte aí. Farmar a aula agora. Pra você dançar pagode, você precisa de uma habilidade. Pra você dançar. É humildinho. Você não manja no humildinho. Conversa, você manja. Mas você pensa no seguinte: você manja fazer um giro de cabeça? Você sabe por que os caras rodavam no chão? Porque, olha só que interessante. Não posso falar que senão vão cancelar. Olha só que interessante. O breakdance, ele foi criado fazendo uma alusão à guerra do Vietnã. Manja? O movimento que os b-boys e b-girls, caramba, eles rodavam no chão, eles faziam um movimento, a simulação do movimento da hélice do helicóptero. Sabe aquele movimento, você já assistiu O Maluco no Pedaço? Lembra daquela cena lá do Carlton, ele rodando, ele dançando e começou a rodar no chão com as costas no chão? Aquilo se chama backspin. Aquele movimento ali, ele está fazendo uma alusão ao movimento de jogar uma granada no chão. Vê os filmes de guerra. Pega uma granada, tira no dente ele lá. Tá farmando aura. Isso. Então, pra os moleques. Mas só que qual é a habilidade que hoje o moleque tem? Pra você fazer um backspin, tem todo um trabalho pra isso. Pra você dançar, o b-boy ele dança um contra o outro porque ele tá mostrando quem tem um poder armamentista maior do que o outro. Entendeu? Sobre os seus movimentos. Aí você vai lá e pega lá esses moleques farmando aura. Que habilidade que você tem? Eu vi lá o moleque lá cair no chão lá e começar a trepidar. Isso é convulsão, cara. Tem campeonato. Tem campeonato de break também, mas... De aura. De aura, né, velho? Eu vi. Mas eu não consigo entender o que... Não, só... Deixa pra lá. Mas se você pegar, tem gírias também que a gente fala, que pra eles também não faz muito sentido. Fica pampa aí, velho. Fica pampa. Você vai falar pampa? Fica na moralzinha.
Fica na moralzinha. Você manja mais. Não, fica pampa. Putz, mano, eu não lembro agora. Tem muita gíria do passado que os moleques hoje não. Agora os moleques. Tá ligado. Os moleques não falam, tá ligado. Os moleques falam. Não vou falar aqui. Pode falar, será? Acho que dá strike, né? Não vou falar, não. Mas hoje, toda final de frase... E é uma gíria que dava briga antigamente. Você não podia xingar a mãe nem chamar o outro né? Então, Deve ter um nome, eu vou lembrar. Mas só que antigamente dava briga, porque existia o quê? Um determinado respeito. Preferência sexual atípica. Ah, entendi. Meu Deus. Tá pesquisando muita coisa. Mas aí aula. Mas aí você pega pra analisar, cara, a adolescência de hoje, os moleques, eles estão tendo poucas habilidades. Eles não estão tendo habilidades. As habilidades que eles estão tendo, por exemplo, não sei. Que tipo de habilidade você acha que o moleque hoje consegue ter? Você quer ver uma habilidade que eu acho que os meus alunos têm, os seus devem ter também? Certo. E que a gente não tinha? Discutir política. Discutir política? Os alunos do nosso tempo lá dos anos 90, a gente não queria saber de política. Então, qualquer coisa, você viu o candidato lá, os caras falavam, vixe, mano, se liga, que conversa fiada, já mudava de assunto. Não se discute. Né? E hoje a gente percebe, eu percebo principalmente ali, você pega os alunos do 6º ano, por exemplo. 6º ano, 1º ano, 2º ano do ensino médio, 3º ano do ensino médio, são as turmas que têm mais interesse nesses tópicos. Eu faço um trabalho lá com os alunos do 6º ano, que a gente pega cupom fiscal. E aí, no cupom fiscal, eles marcam lá quanto que pagou de imposto. Aí ele vê que ele fez uma compra no mercado lá de, sei lá, R$200, deu 50 conto de imposto. O moleque regala os... Saúde. Sombrais. E o 2º e o 3º ano, eles também têm interesse em questões políticas, o que é direita, o que é esquerda, Revolução Francesa e etc. Então, verdade. Aqui é que entra muito a habilidade do professor de tornar os assuntos interessantes, porque... Na minha opinião profissional, tem muita coisa da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é completamente idiota. Para que eu vou ensinar um aluno do 6º ano, por exemplo? Eu não vejo necessidade de ensinar no 6º ano Império Romano, Império Otomano, Incas, Maias, Aztecas. O moleque do 7º ano, na aula de matemática, já está fazendo conta com letra, com número, com tudo misturado lá, aprender sobre pedologia. Para que o moleque quer aprender sobre formação do petróleo no ensino fundamental? Então tem muita coisa da BNCC que podia ser cortada. Eu concordo nisso, porque se você for parar para ver, hoje o moleque, você sabe fazer uma fórmula de Bhaskara, você sabe fazer, separar os eletrodos, os íons, não sei das quantas lá. Eletrodo é elétron. Elétron. Mas eletrodo também. Tá. Não é não. Não vou discutir, não, porque eu também não sei. Você sabe fazer a comparação de células na biologia, você consegue fazer lá toda uma ideia, uma estrutura. Uma estrutura. Tá horrível isso daí, tá parecendo um... Não, pra saber se tá sujo, né? Pra saber se tá feio. Tá mesmo. Aí o aluno sabe fazer tudo isso. Já limpou, já. Aí o que acontece? O aluno sabe fazer tudo isso. Só que aí, por exemplo, você vai falar para o moleque, você sabe o que é investimento? É guardar dinheiro. Não é só guardar dinheiro. O moleque não sabe, por exemplo, fazer algumas coisas básicas, cara. E principalmente as habilidades humanas. Boa. Então ele não sabe ouvir um não, ele não sabe falar não. Com licença, obrigado, me desculpe. Ele precisa ter uma aula chamada inteligência emocional. Para saber o quê? Para desenvolver inteligência emocional. Não adianta eu ensinar o moleque o que é a fórmula de Bhaskara, as camadas da Terra, e o moleque não sabe ouvir um não. Ouvir um não já começa a chorar. Aí entra um pouco sobre a fragilidade da adolescência que está hoje. Se você for parar para ver, tem moleque que hoje você bate o pé no chão, o moleque vai lá e já começa a chorar, segura os joelhos e tá lá e tá tendo crise e tudo mais. Lógico, isso daí tem que levar a sério. Esses negócios tem que levar a sério. Mas só que hoje eles não estão sabendo se defender, não estão sabendo se sair desse tipo de situação, que no passado não era dessa forma, não, cara. Não. No passado não era dessa forma. Nesse quesito, porque também creio eu que as famílias elas eram mais unidas no sentido de se preocupar com a formação intelectual e socioemocional das crianças. Então você tem aquela frase lá, né, africana, das tribos africanas lá, que você precisa de uma tribo inteira para educar uma criança. Boa. Então todo mundo, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a tia, a avó, os primos, só o fato de você ter dois irmãos, eu tenho uma irmã, e só o fato de você ter que aprender a dividir as coisas já faz diferença na sua formação, na sua inteligência emocional. E hoje a maioria dos moleques, por exemplo, é filho único. Certo. Então, ser um filho único ouvir não, ele vai trabalhar de uma maneira diferente do que aquele que já está habituado a esperar para ir no banheiro,
esperar para a mãe fazer comida. Hoje com a airfryer ali, pega a batata. Lembra a batata frita? Como que era feita a batata frita? Mau trabalho, cara. Tem que ir na feira, comprar a batata, descascar a batata, fritar a batata. Que mãe que queria fazer isso? Hoje você abre o freezer e joga na airfryer, 2 minutos tá feito. Então a criança não aprendeu nem sequer esperar. Exatamente. Eu acho que um dos problemas talvez seja a internet. Não tem aquela frase lá que fala lá que não precisa se preocupar tanto com o que as pessoas dizem na internet, que a maioria das pessoas que estão digitando ali são as mesmas que estão sentadas no vaso fazendo suas necessidades. Certo? É que quanto mais jovem você é, mais você liga para a opinião dos outros. Só que aí você pega as opiniões aonde? Na internet. Na internet. E aí as pessoas, na hora de chegar lá na internet, as pessoas vão lá e escrevem qualquer tipo de coisa e a molecada, o adolescente, ele vai lá e vai se apegar a esse tipo de coisa. E aí, muitas vezes, os pais que estão hoje, que precisam trabalhar, tá lá arrepiando e tal, e não conseguem estar o tempo todo lá perto do filho, ele vai acabar negligenciando lá a educação do filho e deixando o moleque lá na internet. A internet ela é uma potencializadora, porque se você pegar, por exemplo, os jovens aí que estão assistindo a gente, aquele que é estudioso, ele passa menos tempo na internet. Então, quem vai passar mais tempo com discurso de ódio, xingando, ofendendo na internet, é justamente aquele moleque que é mais desocupado, que tem a mente vazia, que não tem inteligência emocional, que não tem uma família perto. O jovem que tem a família que acompanha, ele não fica dias, horas e horas na internet. Ele fica horas e horas lendo um livro, estudando e etc. Então, por isso que o problema maior da internet é que ela deu voz aos idiotas, e os idiotas são a maioria. Exatamente. É o mesmo problema da democracia. Exatamente. Aí você pensa lá, por exemplo, do exemplo que você disse lá sobre a opinião política dos alunos, por exemplo, hoje, que estão muito aguçadas, por exemplo, também vem da internet. Sim. Também vem da internet. A ideia lá que eles viram lá, eu acho que depois do grande fenômeno, do mito do Bolsonaro, quando ele surgiu lá, que aí começou a surgir toda a ideia lá das pessoas, do senso crítico das pessoas irem à tona, né? E também a ideia das pessoas que você tem que ter opinião sobre tudo. Já dizia Raul Seixas, né? Você não precisa ter opinião sobre tudo. Você pode muito bem chegar e falar, não sei. Você vai falar de break, você vai falar de algum assunto, eu vou falar, não manjo nada, não sei. Não precisa ter opinião formada. Então, assim, essa polarização, ela só facilita quem está em cima. Então você tem o grande sistema, um dia a gente grava um vídeo só sobre isso, e esse sistema ele vai sempre apoiar 2 candidatos. Então se eu venho aqui, eu estou numa aula e falo assim, olha, Marx vai falar sobre mais-valia, que é a parte do seu trabalho que você não é remunerado. Um aluno vai levantar e falar, ei, professor, petista, porque eu falei de Marx. Se eu vou e posto uma foto no Instagram com a camisa da seleção brasileira, aí o aluno já vai falar, o professor é bolsonarista. Então, quer dizer, um lado vai sequestrar as nossas reivindicações sociais. Então, quando eu falo de uma pauta social que eu acho particularmente um absurdo, o cara ser trilionário, por exemplo, aí os caras vão falar que eu sou de esquerda. E se eu falar que eu sou a favor do armamento, por exemplo, aí os caras vão falar que eu sou de direita. Então eu preciso votar de um lado, votar do outro. Isso aí não existe. Mas eu acho que nós precisamos fazer só uma coisa. Sabe o quê? 1 minuto para os patrocinadores. E tem para... Quem é o patrocinador? Deixa quieto. Então segue o jogo. Importante, Silvana Extensões de Cílios. Procure aí. Muito bem, muito bem. Procure aí no Instagram, Silvana Extensões de Cílios. Se você quer deixar os seus cílios bonitos, não iguais aos meus, procure no Instagram o melhor preço de Embu Guaçu e região. Muito bem. Eu não fiz, mas eu sei que ela manja. Garantido. Mas então é o seguinte, galera. Não se leve tanto a sério. Então, uma das únicas vantagens, tem pouquíssimas vantagens em ficar velho. Mas uma das vantagens de ficar velho é que você começa a ressignificar, olha que palavra bem skatista. Bem... Ressignificar as coisas e você começa a dar menos importância para quase tudo. Ou seja, quase nada vai ter importância. Por quê? Porque depois que a gente principalmente passa dos 40, a gente entende que tudo é temporal. Então, um problema que a gente tinha que era muito grave há 1 ano atrás, hoje a gente lembra e dá risada. Fácil. Quando a gente pensa nisso, a gente entende que um problema que nós estamos enfrentando hoje, daqui 6 meses, 1 ano, a gente vai olhar esse problema e vai dar risada. E quando nós somos jovens, tudo tem uma dimensão muito grande. Então eu tô com uma espinha no meu nariz. Meu Deus do céu, vou ter que ir pra escola. Ninguém vai olhar pra mim, nossa, vou me zoar e tudo mais. E... Hoje chama bullying, né? Antigamente era zoeira. Antigamente era zoeira. Qual é a diferença da zoeira e bullying, na sua opinião?
A diferença da zoeira... Meu, na verdade, eu vejo o seguinte, cara. Eu acho que o bullying é a ideia de romantizar, gourmetizar a grande zoeira. Eu acho que simplesmente é o seguinte, por exemplo, no passado, pra você, o cara quando te zoava, o que você tinha que fazer? Porrada. Ponto. Entendeu? Hoje, se o cara zoa o moleque, uma menina, por exemplo, ela não sabe se defender. E aí ela vai ficar com depressão, vai ficar com ansiedade, ela vai terceirizar a resolução de um problema. Não é que é pra você sair brigando, dando porrada com todo mundo, não é isso. Entendeu? É que no passado era assim. A ideia é, quando você sofrer algum tipo de agressão verbal, que seja bullying, ou que seja física também, é que você consiga entender que você precisa se defender. Certo? Mesmo que você precise lá chamar seus pais, por exemplo, tá certo? Só que no passado não existia essa ideia, ó, ele tá fazendo um bullying comigo. O professor, a professora, a escola falava, meu, se vira, fica quieto lá e no seu canto tá tudo certo. Não era mais ou menos assim? Eu acho que a diferença principal de bullying e zoeira é a proporção. Certo. Porque quando você estudava, se alguém te colocasse um apelido ali, era só na sua sala de aula, às vezes nem o sexto B, o sexto C, o sexto D ia saber do seu. Hoje não, o cara te zoa na escola, tira uma foto, põe na rede social, acabou. Aí começa a mexer com a imagem. A proporção é muito grande, porque uma coisa é uma zoeira nossa, daqui a pouco eu tô, sei lá no centro de São Paulo e alguém me chama por um apelido que é um apelido que a gente se conhece aqui. Então eu acho que essa questão do bullying, a diferença entre o bullying e a zoeira é a proporção. Quando toma uma proporção muito grande, eu acho que também já não é uma coisa bacana, porque quando você está entre amigos, você tem uma intimidade com o seu amigo. Então, um exemplo clássico, negão. Então, o cara, para chamar o outro de negão, ele precisa ser amigo, ele precisa estar no vínculo ali. Eu tô andando na rua, um cara aleatório que eu nunca vi vai chegar para mim e falar, e aí, negão? Pô, peraí, você me conhece da onde? Aí é B.O. Entende? Então, assim, não que eu ache ofensivo, porque realmente eu sou negão, embora eu seja 6:30 da tarde. Mas passou das 6 da tarde, passou das 6 da tarde, é boa noite. Então, assim, é a proporcionalidade da coisa. Então, nesses casos, por exemplo, de negão, essas coisas, é bom você chamar sempre a pessoa pelo nome para evitar confusão. Você precisa respeitar. Eu acho que a ideia é você precisa respeitar até mesmo as pessoas te respeitarem. Sim. Certo? Você percebe que na zoeira do passado, e o passado, quando eu falo, pessoal, década de 90, tá? Na década de 90, quando um zoava com o outro, você precisava saber lidar com aquilo, mesmo que você fosse muito ruim para você. Porque se você tomasse uma surra na rua, seu pai ia falar o que quando chegasse em casa? Você apanhou na rua, então, meu. Vai apanhar em casa. Vai apanhar em casa. Se apanhar na rua, vai apanhar em casa. Exatamente. Então, você precisava saber se defender. E isso te constrói, isso te lapida como homem ou como mulher também. Uma vez que você sabe lidar com esse tipo de situação e sabe como que vai reverter isso tudo, tá certo? Hoje o aluno tenta zoar comigo, meu, dá até dó. Porque você acaba sendo imune à zoeira. Porque, meu, não importa com o que você vai zoar. Se a pessoa zoa com você, putz, nossa, tá zoando comigo. Ah, porque ela chamou ele de não sei o quê. Ai, tadinho. Chamou ele de careca. Você tem cabelo? Não. Caramba, velho. Entendeu? E ponto. Já era. Saber lidar com a parada. Mas, gente, é isso. Esse daqui é o que tá acontecendo. É o canal que você vai estar ligado aí a acontecimentos, a notícias. É o Jornal Nacional do Futuro. Esquece isso daí, velho. Eu vou até estranhar. Boa noite. Boa noite. Desculpa aí. Então, aqui... Aqui você vai aprender um pouquinho também sobre as ideias da sociologia, vamos falar um pouquinho sobre filosofia, algumas coisas do passado, do presente, vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais dinâmica. É para tirar onda mesmo, certo? Beleza? E assim, não tem nada pré-definido, tá? No estúdio, direto do estúdio da Casa das Marias, nem pauta, nem roteiro, vocês vão ver que a gente nem pausou. Os poucos cortes que tiverem aí no vídeo foi porque a gente falou o que não deveria falar, porque nós somos profissionais, figuras públicas. Mas, ademais, é isso. Se vocês tiverem sugestões, o que vocês gostariam... Isso é uma moto acelerando. Se vocês tiverem sugestões de pautas, de coisas que vocês gostariam que a gente discutisse aqui, conversasse, falasse sobre, deixa aqui nos comentários. Fechou? Valeu, forte abraço. Até a próxima. É nóis, tamo junto. Valeu.